você vai estar atento ao que está acontecendo, porque está acontecendo diante dos nossos olhos. Há um conselho de paz sendo formado e ele vai ser a peça principal que envolve Israel e as nações árabes. E o presidente Trump é o presidente, vai ser o presidente, não dos Estados Unidos como figura, o mandatário ali daqui dos Estados Unidos, mas como uma figura central desse Conselho de Paz. Você não pode perder o que está acontecendo agora diante dos nossos olhos e acontecendo essa semana. Tenho certeza que você deve estar atento às coisas espirituais que estão acontecendo no cenário mundial, na geopolítica. E se você não está atento, hoje aqui nós vamos falar sobre algo que essa semana está acontecendo e tem um reflexo profético muito grande. Pode ser que já estejamos vendo aquele acordo de paz profetizado ali no livro de Daniel. Então, fique conosco aqui até o final desse vídeo. Sou o Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo muito importante no cenário profético desses últimos dias para você. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Rabino Yosef Baruch, e hoje trazendo um tema especial, mas muito, muito importante. Nessa semana nós tivemos aí algumas revelações bombásticas, né? Dentro do que possivelmente seja no cenário mundial, o cenário profético se desenrolando diante dos nossos olhos. Né? Ou seja, parece que está saindo das páginas da Bíblia, das Escrituras e vindo diante dos nossos olhos no cenário mundial, no que está acontecendo na política internacional. Então eu chamo a sua atenção hoje aqui nesse vídeo para que você preste atenção no que nós vamos falar aqui hoje, sobre esse novo Conselho de Paz. Você ouviu essa semana sobre isso? Você está acompanhando o que está acontecendo no cenário mundial? Então, olha, nós vamos começar esse vídeo aqui. Eu já peço a você que não esqueça do seu like, é muito importante aqui para a gente, dentro da nossa plataforma. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque isso é muito importante para você receber as notificações. Você deve também clicar no sininho. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque assim você fica por dentro de tudo que a gente sempre está trazendo aqui, dos ensinos, dos estudos, tudo dentro do cenário político, da tradição judaica e também do cenário profético. Então, queridos, quero convidar vocês a que nós vamos entrar aqui no assunto dessa semana, uma semana que eu posso dizer que tem sido uma semana com um grau profético muito grande. Só para relembrar sempre, nós sempre estamos falando da nossa Yeshiva, da nossa ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University. Em outro momento nós vamos falar melhor, com mais detalhes, mas você já pode entrar aqui na descrição desse vídeo e ver as informações sobre a nossa escola, que vamos iniciar esse ano novas turmas e você não pode ficar de fora. Então entre em contato com a nossa secretaria e você vai saber de mais informações. Baruch Hashem, como nós falamos aqui, nós estamos diante de algo que está acontecendo diante dos nossos olhos e muitas pessoas não estão apercebidas. As pessoas estão dormindo. Um novo conselho de paz que fala de paz e segurança chegando no cenário mundial. Primeiramente vai envolver Gaza, né, com Israel e os países vizinhos, mas depois parece que esse conselho tem características e possibilidades de substituir a própria ONU. Então é isso mesmo que você ouviu. Existe possibilidade de que esse novo Conselho de Paz, esse Board of Peace, possa substituir a ONU. Veja isso, olha o grau de importância que nós estamos tendo nessa semana de reviravolta no cenário geopolítico, internacional e também dentro do cenário espiritual profético.
né? Então vamos aqui nesse material das informações que nós separamos para vocês. Então, como mencionamos, esse Conselho de Paz que está sendo preparado, né, está diante dos olhos da humanidade. Temos chegado a esse Acharita Yamim, a esses últimos dias, de fato, não há dúvida, não há dúvida, pois está diante dos nossos olhos o que sempre lemos a respeito, sempre estudamos, sempre buscamos, sempre oramos, pensamos, meditamos sobre esses últimos dias. E agora sim está diante dos nossos olhos. De maneira tão significativa, se está considerando firmar um pacto de paz que está sendo chamado de Board of Peace, o Conselho de Paz, e está sendo cotado pelo presidente Trump para substituir as Nações Unidas, ou seja, a própria ONU, como nós mencionamos aqui anteriormente. E para aqueles que estão acompanhando, né, o que está acontecendo, agora mesmo, essa semana, houve momentos em que o próprio presidente Trump esteve ali em Davos para o Fórum Econômico Mundial, onde ele anunciou esse Conselho de Paz, né, com muitas personalidades e muitas autoridades, né, e ele, sem papas na língua, ele falou abertamente das suas intenções e mostrando que a ONU não está funcionando como órgão internacional que deveria cumprir as suas funções, ela não está funcionando. Então, sim, há uma possibilidade de que essa expansão do Conselho de Paz ela possa ocorrer de maneira significativa. Segundo as informações, 20 países já confirmaram com o presidente que irão participar, né? Bom, esse Board of Peace, Conselho de Paz, daqui a 3 anos o Trump não será mais o presidente dos Estados Unidos, isso também é um fato. Mas ele quer ser o xerife do mundo, essa é a realidade. O Trump questiona a ONU e diz que o Conselho de Gaza pode substituí-la. E o objetivo é destruir toda a estrutura e influência do Hamas em Gaza e reconstruí-la com investimentos bilionários. Então, só para você ter uma ideia, cada nação que assinar esse acordo, ela vai entrar com 1 bilhão ali, aproximadamente, para poder investir no Oriente Médio. E também a implementação dos acordos de Abraão no âmbito econômico, social, cultural e espiritual, que aí vai abranger, né, todos os países da região. Né? A gente tem Israel, e aí você tem Jordânia, Líbano, Egito, né? Você tem, além dos países que fazem fronteira ali com Israel, você tem mais a Síria, né? Você tem um pouco mais lá o Iraque, né? Mais acima tem a Turquia, já indo para a Europa, mas do lado oriental você tem toda a Arábia Saudita, Dubai, Emirados Árabes, todos esses países, alguns já entraram nos acordos de Abraão e outros ainda estão para entrar, e a Arábia Saudita é uma das nações que vão fazer parte desse Conselho de Paz. Então preste atenção como isso está sendo tão relevante, tão importante nesse período que estamos vivendo agora. Bom, e de fato, esses são acordos que vão ser firmados. Esse é uma aliança que está sendo firmada, uma proposta de um conselho da paz. Gente, isso é muito significativo. Isso nunca foi tão literal para nós, nós que acompanhamos as escrituras, nós que sempre estamos desejando que ela se cumpra, nunca foi tão literal, né, como está sendo agora. Você está vendo aqui na tela agora, né, o próprio, isso aqui foi extraído do X, né, ali do Twitter, aonde esse é o plano do conselho, né, onde o próprio Donald Trump, mesmo ele sendo presidente dos Estados Unidos ou não, ele vai ser o chefe, ele vai ser aquele que vai encabeçar esse conselho de paz. E aí segue, né, o grupo ali, o conselho executivo, né, envolvendo Marco Rubio dos Estados Unidos, né, o secretário de Estado, o Steve Witkoff, que também ali é um enviado especial, o Jared Kushner, olha ele aparecendo aí, né? Ele está dentro desse conselho, é o genro do Trump, mas ele está dentro desse conselho, né? Tony Blair,
nós já falamos sobre ele aqui em outro vídeo, né? Também está ali para compor esse conselho executivo. Mark Ruben, que são agora entra também nesse conselho pessoas que são bilionárias, pessoas do ramo do comércio, da indústria, né? São grandes executivos. Um deles que também é um indiano, a Rai Banga, né? O Robert Gabriel, né? O Nikolai Miledenov. Então, assim, são vários que vão ocupar esse grupo, no caso, esse conselho executivo, e você tem também deles e mais outros que vão compor, alguns desses do grupo executivo, né, do conselho executivo, vão também compor o conselho executivo de Gaza. Qual é a diferença? A diferença é que o grupo executivo de Gaza vai atuar integralmente ali, dentro do território de Gaza. Então você continua tendo ali como o primeiro, né, o Steve Witkoff, né, que nós vimos aqui, ele é um enviado especial dos Estados Unidos. O Jared será o segundo nessa lista, né? Aí vem o terceiro, que é Hakan Fidan, que é da Turquia, Ali Al-Tawadi, que é do Catar, o General Hassan Rashad, do Egito, Tony Blair entra como sexto, Mark Ruam entra como sétimo, Reem Al-Hashimi, né? Tá ali do Oriente Médio. O nono, né, Nikolai Mladenov e Akir Gabay, né, que é um bilionário ali, cipriota israelita, né? E o Sigrid Kaag, né, também ali como um secretário. Ou seja, todo esse conselho, você tem os conselheiros que parece serem dois judeus ali de grande são personalidades no mundo do investimento, né? Ariel Lightstone, né, que faz parte ali dos acordos de paz, do Instituto dos Acordos de Paz de Abraão, e também o Josh Greenbaum, né, que também faz parte aí desse, ou seja, todo esse grupo dos acordos, todas essas pessoas vão compor esse momento que é uma proposta de estabilização da força internacional, mas que a proposta é trazer paz para toda essa região, a região de Gaza. Já existe a notícia de que os oficiais do Hamas já estão já prontos para deixar Gaza. Veja isso. Estão prontos para deixar Gaza para que esse grupo, né, que compõe o Conselho da Paz assuma as suas posições. E ali você tem apoio do Egito, de vários outros países árabes que também estão compondo esse quadro. Então, queridos, as coisas estão acontecendo. Está tudo ocorrendo diante dos nossos olhos. Não acontece de uma hora para outra, né? Não, não aconteceu tudo de uma só vez, mas agora as coisas estão se encaixando e parece que realmente a coisa está andando. Mas uma coisa muito importante a observar é que esse novo Conselho da Paz, né, que tenta, de uma certa forma, substituir o Conselho de Paz das Nações Unidas, e parece que vai substituir, é, o objetivo dele não é só para resolver o problema de Gaza. O problema de Gaza é o principal do momento, mas ele vai permanecer como uma substituição desse Conselho de Segurança e de Paz da ONU, né? Então, essa é a proposta. E quem é o presidente? Quem vai ser o líder é o presidente Donald Trump, que no momento ele é presidente dos Estados Unidos, mas daqui a 3 anos ele não será mais o presidente dos Estados Unidos, de acordo com a Constituição, de acordo com as leis do país. Ele já não vai poder mais exercer a sua função como presidente, vai entrar outro no lugar dele, ou do outro partido, ou do próprio partido. Então ele vai sair da posição de presidente, porém ele quer continuar como líder desse Board of Peace, desse Conselho de Paz, né? Que voltamos ao ponto. Envolve a questão de Gaza, mas vai envolver outras questões do mundo, ok? Então vamos continuando aqui. Queridos, é impossível não lembrar, é impossível não conectar-se, não
parar e sentir que há um mover espiritual como um cumprimento profético das escrituras acontecendo, né? Você vê aqui a página da Casa Branca, né? The White House Briefing Statements. Então, a gente trouxe aqui da própria página, do próprio site para vocês. Vamos traduzir para que vocês possam acompanhar bem, né, os comunicados e as declarações da Casa Branca. A declaração sobre o plano abrangente do presidente Trump para acabar com o conflito em Gaza. Yesterday, ontem, o presidente Trump parabenizou a formação do Comitê Nacional para a Administração de Gaza, um passo vital para a implementação da fase 2 de seu plano abrangente para acabar com o conflito em Gaza. Um roteiro de 20 pontos para a paz duradoura, a estabilidade, a reconstrução e a prosperidade na região. Então, você vai lembrar, quando vos disserem a paz e segurança, né? Esse é um verso muito clássico e muito importante para os dias que estamos vivendo. O Conselho Nacional de Governança Autônoma será liderado pelo Dr. Ali Shaath, um líder tecnocrata amplamente respeitado que supervisionará a restauração dos serviços públicos essenciais, a reconstrução das instituições civis e a estabilização da vida cotidiana em Gaza, ao mesmo tempo que lançará as bases para uma governança autossustentável a longo prazo. O Dr. Shaath traz consigo vasta experiência em administração pública, desenvolvimento econômico e relações internacionais, e é amplamente respeitado por sua liderança pragmática e tecnocrática e por sua compreensão da realidade institucional. Esse texto ele continua, você pode ir lá depois visitar o próprio site da Casa Branca e ver essa reportagem na íntegra. Então veja que isso não é uma especulação, isso não é alguém que está querendo supor. Talvez seja, talvez vai acontecer. Não, está acontecendo agora. Isso está declarado no próprio site da Casa Branca. Você vê aqui também nesse site Metrópolis, no que diz respeito a notícias do mundo, ele vai dizer: Trump questiona a ONU e diz que o Conselho de Gaza pode substituí-la. Não é? Então, novamente, ele vai trazer essa ideia de que o órgão deveria ter resolvido os problemas. Não resolve, não só os de Gaza, mas do mundo inteiro. Só fazem reuniões que nunca funcionam, que nunca resolvem os problemas. E essa é uma crítica que ele está levantando e que está ganhando, de certa forma, credibilidade. Aqui estão alguns daqueles que nós vimos no quadro, né, que compõem ali esse conselho, né? Tony Blair, que muita gente conhece, que foi o premier da Inglaterra, né? E hoje está compondo esse quadro no Oriente Médio. Jared Kushner, que é o genro ali do presidente Trump, e nós já falamos bastante sobre ele, das possibilidades do mundo espiritual. O Mark Rowan, né? Que nós falamos também, executivo. O Steve Witkoff, né, que faz parte ali também da direção, da liderança, é o enviado da Casa Branca, Marco Rubio, que é o secretário de Estado, e o indiano, a Jai Banga, que também faz parte aí desse conselho. Então, assim, são personalidades do mundo, né, executivo, do mundo empresarial, do mundo econômico, e que vão fazer parte agora também desses desafios com o presidente Trump ali em Gaza, né, nesse cenário catastrófico que ficou, né, o Oriente ali por causa da guerra. Tony Blair ainda continua sendo uma figura enigmática nesse cenário, né, sendo ali um representante até mesmo da Inglaterra, e Trump está trazendo essa paz possível para o Oriente Médio, especialmente no que diz respeito aos problemas de Gaza. E o que mais chama atenção aqui é justamente resolver o problema e estabelecer um conselho que ele possa ser um símbolo da paz no Oriente Médio. Né? A gente fala o Trump, mas a gente sabe que dentro do cenário profético existe uma figura, né, muito representada na profecia como o Cavaleiro Branco, que vai trazer essa paz. Será que nós estamos vendo esse momento acontecer diante dos nossos olhos? Será que
Isso é uma preparação? Certamente, se não é agora, já é uma preparação para as coisas que estão vindo. Se não é ele, outro vai chegar. Mas que a coisa está muito, né, quase que literal, está. É impossível não ver, é impossível não conseguir enxergar que esse cenário, esse conselho está sendo um conselho que está refletindo as expressões proféticas das Escrituras. Então, sim, para quem não tem conseguido enxergar, não tem conseguido ver que esses acordos, né, tanto o acordo de Abraão, né, paz to prosperity, né, paz para a prosperidade, paz e segurança, é, ele envolve essa mensagem profética das Escrituras. Quando vos disserem a paz e segurança, lhe sobreverá repentina destruição. Temos a frase emblemática, né, de Daniel 9:27, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Esses acordos envolvem nações que vão administrar junto. E será que é isso mesmo que nós estamos vendo agora? É hora sim de despertar do sono. É hora de nós nos levantarmos espiritualmente, abandonarmos os erros, né? A vida de pecado, de transgressão, se voltar para Deus com um coração quebrantado e contrito, né? Com alegria no coração de servir a Deus, com temor aos céus. Então, sim, é necessário, nesses últimos dias, tomar uma posição diante do que está acontecendo no cenário mundial. Então diga para mim se você estava por dentro do que está acontecendo. Acredito que agora você vai despertar, que agora você vai estar atento ao que está acontecendo, porque está acontecendo diante dos nossos olhos. Há um conselho de paz sendo formado e ele vai ser a peça principal que envolve Israel e as nações árabes. E o presidente Trump é o presidente, vai ser o presidente, não dos Estados Unidos como figura, o mandatário ali daqui dos Estados Unidos, mas como uma figura central desse Conselho de Paz. Então veja, é significativo demais isso, né? Então diz para mim aqui embaixo nos comentários se você já sabia, se você estava acompanhando. Se você não estava acompanhando, é importante que você divulgue esse vídeo, que você, isso é urgente, é agora, você precisa compartilhar para que outras pessoas despertem e passem a ver, a olhar para o cenário mundial, a atentar para as coisas que estão acontecendo. Então, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Quero só lembrar a vocês, né? Nós temos lembrado isso nos nossos vídeos. Para aqueles que têm suas redes sociais, nós estamos também lá no TikTok, né? Aqui no nosso canal do YouTube. E lá no TikTok é Yosef Barur com essa imagem aqui. Tá? Pode ter outros Yosef Barur, até mesmo canais antigos, mas esse é o atual onde a gente está trabalhando lá. Então você compartilha também, tá? Com seus amigos, com todos aqueles que você conhece, para que a gente possa estar compartilhando as escrituras. E como eu sempre falo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, e compartilha o vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa informação, por essas revelações. Porque, queridos, sim, está diante dos nossos olhos em harmonia plena com as escrituras. Nunca vivemos um momento tão profundamente conectado com as escrituras como esse momento que estamos vivendo agora. Então, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial. Shalom uvracha a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, queridos. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Barur, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua.
É a Netflix do aprendizado judaico. Vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.